Oi, pessoal, saudações. Estamos aqui para darmos início a mais um programa do nosso podcast chamado 11Cast. Depois de 2 semanas, retornamos. Antes de apresentar nosso ilustre convidado de hoje, eu quero fazer uma pequena ressalva, que no programa anterior, a entrevista que fizemos com o Fagner, que era um especialista em marinha mercante, marinha de guerra, no decorrer da conversa, eu citei ele um fato histórico que ocorreu no Brasil no comecinho da década de 60 e que foi chamado, né, ganhou o rótulo de A Guerra da Lagosta. Só que no programa, ato falho meu, eu acabei falando Guerra do Camarão. Então eu só queria fazer essa correção, acho apropriada. E, enfim, só para completar, esse episódio quixotesco, tanto dos franceses como dos brasileiros. O nosso presidente era o João Goulart, o presidente francês, nada mais, nada menos que Charles de Gaulle. Realmente levaram muito a sério isso e deu no que deu. Quem é dessa época deve relembrar. Fato também interessante é que no Carnaval de 1964 foi composta uma marchinha de carnaval com esse título, Guerra da Lagosta, e fez muito sucesso. Então, dito isso, feita essa correção, vamos ao nosso programa de hoje. Estamos recebendo a presença ilustre do Dr. Erivaldo Alves, que é o especialista em aparelho digestivo e, sobretudo, cirurgias bariátricas. Então, a gente vai aqui bater um bom papo com ele e tentar esclarecer bastante essa questão que assola boa parte da humanidade, que é a obesidade, que já virou, não vou dizer um caso de polícia, mas é um caso de saúde pública, e que os governos deveriam levar muito a sério essa questão. E parece que no nosso país, eu não sei, eu até pedi a opinião dele para que ele opine sobre esse assunto, né? A questão mesmo da relação entre poder público e toda essa população desassistida aí, sobretudo de baixa renda. Vamos lá. Doutor Erivaldo, prazer enorme tê-lo aqui. Espero que esse nosso programa seja de imenso sucesso e tenha grande repercussão, que tem muita gente mesmo que precisa realmente ser melhor acompanhada, receber mais atenção, sobretudo essas pessoas dos estratos inferiores da sociedade. Então, e muita gente não tem que recorrer. Então, nesse momento aqui, eu acho que o senhor vai abrilhantar muito o nosso programa, clarear muitas mentes, enfim, vamos discorrer sobre esse tema. Perfeito. Tá bom? Ok, eu agradeço aí o convite de estar com vocês aqui, fazendo esse bate-papo para que a gente possa falar de uma doença que vem crescendo no mundo todo e o Brasil não está fora disso. Então, hoje, nós estamos em uma situação que 50% a quase 50%, 50% a 54% da população já tem sobrepeso a obeso grave. Então, nós estamos caminhando em uma situação que está ficando de difícil controle. É uma doença de uma gravidade muito grande, é uma doença crônica, obesidade é uma doença crônica e uma doença multifatorial. Quando nós temos uma percentagem de 50% da população, nós temos 20% da população com indicação cirúrgica. Você tem pacientes de sobrepeso a obeso grau 1, grau 2, super obeso. Então, é uma população que está aí com uma doença que, infelizmente, leva ele precocemente. Então, por se tratar de uma doença crônica e uma doença multifatorial, infelizmente, a população não tem muito entendimento do que é a obesidade. Sempre acha que o paciente está obeso porque ele come muito. O alimento é um dos fatores, mas existem outros fatores que estão dentro do contexto contribuindo para que essa população ganhe peso. Quais são esses fatores? Existe o fator genético. 80% do paciente obeso tem parentes obesos. Situações pai e mãe obeso, 90% dos filhos vão ser obesos. Se você tem um só, 50%. Pai e mãe magro, 10% dos filhos pode desenvolver obesidade. Então, o fator genético ele é muito marcante dentro da doença obesidade. O alimento é um outro fator.
Eu posso deparar com um paciente que ele é glutão, ele come grandes volumes. Eu tenho pacientes que são beliscadores. Tem pacientes que derivam os hábitos alimentares para coisas doces. E tem paciente que também faz isso tudo ao mesmo tempo. Ele come grandes volumes, ele belisca, ele gosta muito de doce. Essa distribuição do alimento durante o dia, às vezes, completamente errada. Então, você tem pacientes que saem cedo para trabalhar, não tomam café da manhã. Meio-dia come um pouco. À noite, quando volta para casa, ele desconta. Você tem que ter hábitos alimentares saudáveis e bem distribuídos durante o dia. Não passar muito tempo sem comer. Existe o fator do sedentarismo. A grande maioria do paciente que tem excesso de peso, ele não faz atividade física. Que o excesso de peso já limita esse paciente a fazer atividade física. Às vezes você tem até o paciente que se inscreve em uma academia, paga 6 meses, um ano, frequenta 2 dias e nunca mais ele volta lá. Porque as academias só têm magros e o paciente obeso não se sente bem naquele ambiente. Existe o fator do advento da tecnologia. Então, tudo que é tecnológico está contribuindo para a população ganhar peso. Então, carro com direção hidráulica, câmbio automático, os controles remotos, telefones sem fio, elevador, escada rolante. Então, isso está contribuindo. Existe fator trauma. Tem pacientes que depois que teve um trauma na vida, ele desencadeia a obesidade. Qual é a explicação? Nós não sabemos, mas existe com uma frequência muito grande. Tipo de trauma, de repente, morte súbita de alguém da família. A partir dessa data, esse paciente desencadeia a obesidade. Separações, vivia um relacionamento, saiu do relacionamento, esse paciente começa a ganhar peso. A perda de um emprego. Então, isso são fatores que estão dentro de um contexto contribuindo para a população ganhar peso. Existe um fator muito interessante também, que é o fator de microflora intestinal. O trato gastrointestinal nosso tem bactérias, é a microflora. A microflora do obeso é diferente do magro. E essa microflora do obeso é que absorve tudo que o paciente come. Então, quando você vai para estudo em animais, que você pode pegar um rato obeso e um rato magro, você esteriliza a microflora do gordo e pega a microflora do magro e coloca no rato gordo. O rato gordo começa a perder peso. E se você pegar a microflora do gordo e colocar no rato magro, o rato magro começa a ganhar peso. Então, assim, é uma gama de fatores que estão dentro desse contexto aí, contribuindo para a população ganhar peso. E, infelizmente, a desinformação da população sempre acha que o paciente está ganhando peso porque ele está comendo muito. Agora, doutor, eu acho o seguinte, dentro de tudo isso que o senhor falou aí, me chamou a atenção a seguinte questão, que é a responsabilidade de cada pessoa por si própria, o seu ser interno. O senhor falou dos fatores endógenos e fatores exógenos. Então, o fator primordial, para mim, exógeno, é o próprio cidadão, que ele tem um corpo que ele vai carregar a vida inteira. Evidentemente que eu estou querendo demais, né? Porque as pessoas não fazem esse tipo de reflexão. Mas tem gente, muita gente que estudou, passou pela academia, verbaliza bem, assim, são pessoas, vamos chamar de inteligentes, ou até muito inteligentes, que quando chega nessa hora desse autoconhecimento, antes de mais nada, tá, perante o mundo, que os anos vão passando, pelo menos eu parto do pressuposto que as pessoas vão sabendo mais coisas, assim, agregando conhecimento e tal. O senhor não acha que, por exemplo, cada ser humano, independentemente desse mundo todo atribulado, de todas as mudanças ao longo de décadas, essa questão do sedentarismo, que o próprio o mundo globalizado, capitalista, em que lhe compele a você ser um consumidor ávido de tudo que é máquina, equipamento, tecnologia, cada vez mais lhe afastando de uma atividade, não vou nem chamar braçal, mas uma atividade de movimentação do corpo em si, faz com que as pessoas deveriam primeiro fazer uma leitura de si próprio. Como é que eu sou? Eu tenho 1,75 m, 80, peso 90 quilos e tal. Como é que eu posso me sentir melhor nesse corpo que eu carrego? Esse tipo de reflexão, eu acho que é meio pretensioso isso que eu estou falando, mas eu acho que muita gente deveria fazer, né? Para primeiro se conhecer. O senhor acabou de citar um caso aí do cidadão glutão, que ele se alimenta muito mal de dia, no cheio de noite ele joga tudo para dentro, justamente no período do dia menos propício para tal.
é o menos indicado. Ele deveria se alimentar melhor ao longo do dia. De noite, ele tem que ter uma alimentação leve e tal. Eu sei que é um comentário bem amplo, bem longo e tal, mas eu acho que o ser humano ele tem que se conhecer melhor primeiro, né? Antes de pedir socorro. O que eu acho que é o seguinte, o mundo vem mudando. Se você for comparar, exemplo, o homem da caverna com o homem atual. O homem, para conseguir alimento, ele teria que andar muito para conseguir o alimento dele. Hoje, você pega o telefone e liga, o pessoal vem trazer na sua porta. Primeiro, para se fazer um bolo, colocava-se os ovos, batia, mexia, colocava no forno e tal para você comer. Hoje, você passa na delicatessen, eu ligo, o pessoal traz na sua casa. Então, assim, há uma mudança em todos os sentidos e isso vem fazendo com que a população venha engordando. Mas eu concordo com você essa posição que o homem deveria ter uma reflexão em matéria de pensar o que é que de repente essa gordura está trazendo para ele, em relação a ele estar tendo hábitos não favoráveis. Porque assim, infelizmente, a obesidade é uma doença grave, porque ela mata precoce e que as pessoas não conseguem correlacionar. Por exemplo, o paciente morreu de um infarto. Se perguntar para o leigo, até para pessoas que é da área de saúde e não tem um conhecimento, se você perguntar, morreu de quê? Morreu com um problema cardiológico. Ok, mas ele nunca vai falar. Era obeso e a obesidade fez com que acontecesse isso. Então, o paciente obeso tem fator de predisposição a ter infarto agudo do miocárdio 3 vezes mais do que o paciente magro. Então, câncer são doenças que estão associadas à obesidade. Então, se o paciente morreu de câncer, o tipo de câncer, um câncer de intestino, um câncer de próstata, o câncer de rim, de mama, quando esse paciente morre, fala assim, morreu de câncer. Você não fala, não, ele era obeso e a obesidade é que fez com que ele tivesse o câncer. Então, é uma doença que existe um desentendimento da doença obesidade. Então, é uma população que morre precoce. Se você, por exemplo, for observar no seu meio, você não conhece 10 pacientes obesos de 80 anos. Você conhece magro, mas gordo você não conhece. O Brasil morre por ano 168 mil pacientes secundários à obesidade. Então, assim, há uma desinformação muito grande. É você ir ao médico, se você tiver com seu excesso de peso, e às vezes se você está com uma dor na articulação, ele vira para você e fala, vai fechar a boca. É um desentendimento da doença, que você tem que ir para um tratamento, às vezes, com vários profissionais, que você tem que ter grupo multidisciplinar, você vai ter pessoas que vão lhe ajudar como é que você vai fazer um tratamento para perder peso. Então, há um desentendimento muito grande da doença obesidade. Eu opero, se você me perguntar, se você sai do meu consultório e procura 10 pessoas em volta de você, amigos e parentes, você falar que está pensando em fazer uma cirurgia para perder peso, de repente 7, 8 são contra a cirurgia. Por quê? Porque eles vão sempre pontuar. Eu tenho um amigo, tenho um primo que fez essa cirurgia e teve complicação. Você jamais pode transferir o que aconteceu de negativo com o ser humano para você. É o que eu sempre falo. Seu vizinho morreu de um desastre de carro, você vai morrer de desastre de carro? Não. Seu vizinho morreu de um infarto, você vai morrer de infarto? Não. Cada um tem seu desfecho. O que nós precisamos é, naturalmente, atuar na população que tem o excesso e que, de repente, tem uma indicação precisa, é estudar muito bem esse paciente em todas as áreas, para que você possa ter esse paciente muito bem equilibrado em matéria das funções que ele possa vir a ter alterações, como na esfera cardiológica, ou respiratória, ou hepática, ou renal. Exames como polissonografia, que é uma doença que está muito associada à obesidade, para que você possa tratar previamente e levar esse paciente em uma situação favorável para a cirurgia. Então, são situações que é o dia a dia e que você vê várias pessoas refratárias ao tipo de tratamento. Porque o tratamento da obesidade não é só tratamento cirúrgico, você tem um tratamento mental, clínico. E mental. Isso, aí você vai pegar em todas as esferas, para você, naturalmente, ter mudanças de hábitos de vida. Você está entendendo? Existem medicações no mercado, existem drogas novas que estão surgindo no mercado, para que você possa ter esse paciente em uma situação favorável. Porque, assim, qual é a gravidade da obesidade? Doenças que carregam outras doenças. E aí você tem infinitas doenças. De que essas doenças acabam se juntando e você perdendo o paciente. Outra coisa interessante, nós temos um paciente de 1,60 m, deveria estar com 60 quilos. Sim. Ele ganhou 50, foi para 110. O coração dele, o pulmão, o fígado, o rim,
permanece do mesmo tamanho que era para trabalhar para um paciente de 60 e está trabalhando para 110. Sobrecarga. Vai entrar em falência com o passar do tempo. Você está entendendo? Então, assim, requer uma necessidade de conscientização da população para que possa, naturalmente, quando um paciente tem uma patologia, que tem uma doença, que ele busque especialistas que possa, naturalmente, direcionar de que forma vai tratar esse paciente. Eu sei que, por exemplo, a medicina ela trabalha dentro de certas especificidades, mas, por outro lado, também trabalha a partir de certas generalidades. Então, eu sei que cada organismo vivo é um organismo, não existem dois organismos iguais. Agora, evidentemente que o profissional tem que trabalhar de uma maneira que você tenha que ter a sua referência daquele corpo, daquela pessoa, do ponto de vista, conforme eu falei, da individualidade, mas ele também tem que aplicar alguns métodos que são mais generalistas, né, em face do seu trabalho profissional. Como é que se equaciona uma coisa com a outra? O senhor falou, por exemplo, que algumas pessoas elas ficam apreensivas por um evento que tenha um desfecho não muito favorável, que a pessoa venha a óbito ou que fique com muitas sequelas e tal e tal. Então, quer dizer, isso é um desafio para o profissional, né? Como você colocar para o seu paciente, né, claramente o que ele deve fazer, por que caminho ele tomar. Outra questão, eu não quero também complicar muito não. Por exemplo, o profissional de saúde que anda junto com o médico, como o senhor e tal, é o nutricionista. Porque, afinal de contas, depois de uma cirurgia dessa, sua vida vai mudar completamente. Agora, eu próprio já me deparei, eu não quero dizer que o meu caso serve como referência, apenas estou citando aqui que existem profissionais na área da nutrição que eles acham que o paciente deve comer tudo, um pouquinho de cada coisa. Tem outros que não, que dizem não, você só pode carboidratos não pensar, preferencialmente peixe, ovos, leite, castanhas, enfim, é uma coisa mais restritiva. E outros que acham que não. Você gosta de tudo, coma tudo, agora pouquinho. Então, quer dizer, como é que isso entra na cabeça do paciente? Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Dentro de uma doença tão complexa como essa, que eu posso te dizer o seguinte, eu trabalho com obesidade há 24 anos. Eu tenho mais de 15 mil pacientes operados. Então, assim, a gente vem de um trabalho que, quando eu comecei, só fugindo um pouco e depois tentando responder a sua pergunta, para levar um paciente para a cirurgia, na hora que ia começar a cirurgia, demorava 1h30 para entubar esse paciente. Você pegava a catéter central, que era a jugular, você colocava a sonda vesical, esse paciente ia para a UTI, permanecia 2, 3 dias dentro de uma UTI, eram cirurgias abertas, que demorava 4, 5 horas a cirurgia. O preparo nosso de preparar esse paciente foi melhorando com o passar do tempo. Hoje, como é que nós nos encontramos para operar um paciente? Sou um paciente muito bem preparado em todas as instâncias, como eu já falei anteriormente. E esse paciente chegando no hospital, ele interna hoje, indo para o centro cirúrgico, pegou uma veia, questões de 15, 20 minutos esse paciente já está entubado. Cirurgias que nós demoramos em torno de 30 a 45 minutos. Esses pacientes eles não vão para a UTI, não precisa pegar a catéter central, é uma veia periférica. 2 horas no centro cirúrgico para sair do plano anestésico, indo para o quarto. Daqui a 2 horas eu quero ver meu paciente andando no corredor do hospital. Então, o quanto evoluiu. Libero dieta líquida para esse paciente logo no mesmo dia de pós-operatório. Então, assim, o trauma da cirurgia, quando nós passamos a fazer por via laparoscópica ou por via robótica, esses pacientes têm uma evolução muito satisfatória. Então,
vem evoluindo em relação a tudo que está se buscando. Quando se pensa num paciente com uma doença tão complexa como é a obesidade, porque eu te falo da complexidade, porque eu opero o meu paciente e daqui a 6 anos ele volta ao meu consultório e o relato dele é o seguinte: eu perdi 50 quilos, mas ganhei os 50. Olhe bem, o paciente que foi para um procedimento cirúrgico, que perdeu 50 quilos e dentro de 6, 8 anos ele ganha tudo que perdeu. Olha para você ver que complexidade tem essa doença. Diminuição de estômago, interposição de alça, ou é uma cirurgia meramente restritiva, que é diminuição só do estômago, e esses pacientes voltam a ganhar peso. Quando a gente busca estudar esse paciente, a grande maioria é comportamental. É o paciente que de repente você pergunta a ele: o senhor faz algum tipo de atividade física? Não, não faço porque meu trabalho não me dá condições. Comer, como é que está a sua vida em relação à sua alimentação? Estou beliscando muito. E beber, fim de semana eu bebo um pouco. A esposa fala comigo: doutor, está bebendo um engradado de cerveja no fim de semana. Então, infelizmente, devido à complexidade da doença e uma outra coisa de extrema importância, quando nós operamos os nossos pacientes, você não tira os fatores que contribuíram para ele ser obeso. Os fatores continuam. Permanece. Se esse paciente não tiver mudanças de hábitos de vida, eles vão voltar a engordar. Então, é uma doença de uma complexidade muito grande. É uma doença que requer a necessidade de vigilância sempre. Não é eu opero o paciente que tem uma hérnia, que tem uma vesícula. Você esteve comigo no 8º dia, retirei os pontos, de repente você desaparece, eu não preciso te ver nunca mais. Obesidade não. É um paciente que vai ter que estar atrelado ao serviço pro resto da vida. Sendo que no primeiro ano com uma frequência maior e nós vamos escalonando do primeiro ano ao ter o terceiro ano de 6 em 6 meses, depois de 3 anos, uma vez por ano. Então, assim, há uma necessidade de criar consciência da doença que ele tem para que ele possa ter um acompanhamento ao longo da vida dele. E te digo mais, é de extrema importância a família estar no contexto. Porque o paciente obeso ele tem uma doença que é própria dele. Tem coisas que incomodam ele, que ele não participa, a pessoa mais próxima a ele. É o paciente que, de repente, não consegue sentar no chão para brincar com a criança. É o paciente que não consegue cruzar a perna. Não consegue amarrar o sapato. É o paciente que vai ao banheiro e não consegue se limpar. Ele vive o conflito da doença. E, infelizmente, as pessoas que estão em volta desse paciente sempre apontando para ele: você está assim porque você não fecha a boca. Ou porque não tem força de vontade para emagrecer. Desconhecimento total. Paciente de doenças multifatorial, doença complexa. O mundo está preocupado com a obesidade, porque é uma doença que mata precoce. Quando eu falo que o Brasil está morrendo 168 mil pacientes por ano, os Estados Unidos estão morrendo 450 mil. E a doença está avançando. E é uma doença que carrega outras doenças. A gravidade dela está aí. Então, é complexidade. Há necessidade de grupo de profissionais atuando. Se você me perguntar, dentro da área médica, qual área que poderia atuar no obeso? Todas. É o paciente que é diabético, precisa do endócrino. É o paciente que tem uma doença ortopédica, precisa do ortopedista. É o paciente que tem uma doença na esfera pulmonar, precisa do pneumologista. É o paciente que tem o câncer, precisa do oncologista. É o paciente que precisa do cardiologista devido às doenças cardiovasculares, hipertensão. É o paciente que tem a necessidade de um dermatologista. O gastro também. Todas as áreas. Você vê a complexidade da doença. Então, nós precisamos de ter profissionais, grupo de profissionais atuando nessa população para que a gente possa, naturalmente, conscientizar. Você sabe qual é o grande problema que eu tenho dentro do meu serviço? Pacientes somem. Primeiro ano é lua de mel. Está perdendo peso, vaidoso, comprando roupa, fazendo as coisas. Depois somem. Desaparece. Há necessidade de cuidado. O paciente que, de repente, vai para um procedimento cirúrgico dele e passa a ter outras compulsões. Compulsão do álcool, compulsão de comprar roupa, joia, sapato, compulsão de atividade física, compulsão de sexo, que é manter relação de manhã de tarde. É chamado em busca do tempo perdido. Em busca do tempo perdido. Então, há necessidade, porque eu posso te dizer uma coisa que é própria dentro do meu serviço. Você tem um familiar que eu operei e ele está tomando todas. Você me sinaliza. Erivaldo está tomando todas.
Ele chega no consultório, começa a conversar, bater papo com ele, pergunta, e álcool na sua vida, como é que tá? Sabe o que ele fala comigo? Socialmente. Ele nunca fala com você que está tomando. Por isso requer a necessidade dos familiares estarem no contexto, porque é o paciente que nós precisamos trabalhar para tirar ele da situação que ele se encontra. Então, quando esse paciente some, é o paciente que volta regando de peso. É o paciente que começa a ter outras compulsões. Então, há necessidade de que, por mais que a gente naturalmente falam que tem que estar voltando ao serviço para que a gente possa ver, cirurgia não traz só benefício. Ela é o paciente que é hipertenso, melhora da hipertensão depois da cirurgia, é diabético, melhora da diabetes. Então, assim, mas traz malefício. A deficiência de uma vitamina é uma anemia que acontece em mulheres. Então, essas doenças que começam a ter deficiência, elas são silenciosas. Elas não são algo que possa lhe trazer um dano de imediato. É gradativo e você vai acostumando. Então, às vezes, o paciente tem 2, 3 anos que não aparece no consultório, quando você dosa uma vitamina B12 está lá embaixo, o paciente está se sentindo fraco, está lerdo e tal, deficiência de B12. E a mulher que, por exemplo, está com hemoglobina de 7 e convivendo com isso, você falou, não, você tem que fazer ferro, aí a gente tem que... Se ela estivesse vindo ao consultório como estavam programados, como era o protocolo, está resolvido o problema. O grande problema todo é que eles somem. Esse é que é o grande impasse. E aí você fala, operar a obesidade, o paciente volta a ganhar tudo. É responsabilidade do próprio paciente, você está entendendo? E é um paciente de custo alto. O obeso é um paciente de custo alto. É o paciente que infarta, dá uma entrada em uma unidade de terapia intensiva, custa 250, 300 mil. É o paciente que tem câncer, que vai para a cirurgia e depois vai para a quimioterapia. Uma sessão de quimioterapia, 50 mil, 6 sessões são 300 mil. É de custo alto para o Estado, como também para as operadoras. Então, há uma necessidade de um olhar diferente perante a essa doença que vem aí assolando toda a população. Hoje, a bariátrica ela representa a maior parte das cirurgias do aparelho digestivo? Não, não chega a ser. Tem alguns serviços, porque, por exemplo, nós temos vários profissionais que atuam em cirurgia do tracto gastrointestinal. Você tem um número reduzido de profissionais que fazem cirurgia bariátrica. Agora, se você for me perguntar em relação à percentagem de pacientes com indicação cirúrgica, quantos por cento dessa população é operada? 1%. Nós estamos operando 1% da população com indicação para o procedimento cirúrgico. É porque o tubo digestivo, doutor, ele vai da boca até o ânus, né? Perfeito. Você tem aí, grosso modo, vamos botar 1 metro linear de ponta a ponta. Posso dizer? Mais ou menos, né? Muito mais. Muito mais. Ah, tá. Entendi, eu sei por quê. Você tem o esôfago, você tem que é 30 e poucos centímetros, isso. Você tem o estômago, do estômago, que é o piloro, transição do estômago para o intestino, que é o duodeno, até chegar à válvula ileocecal, 6 metros de intestino. É isso, é. Não, e depois você tem colo ascendente, porque ele é, como é que a gente pode, percolado, sei lá. É todo. Mas se você medir assim, já é assim, linearmente já é uma dimensão considerável para a quantidade de órgãos que você tem, como faringe, estômago, o senhor próprio falou, no esôfago, intestino, tal e tal. Aí, Felipe, ele perguntou sobre a prevalência, se a bariátrica o senhor falou que não é. Quais são as outras que estão ali? Vesícula é a patologia mais comum no ser humano. Eu já tirei a minha também. Então, hérnias são outras patologias muito frequentes no ser humano. As hérnias inguinais, as hérnias umbilicais. A idade vai fazendo com que você vai perdendo a tonicidade e você vai formando as hérnias. É uma outra patologia de uma frequência muito grande. O grande problema todo, Felipe, é que na hora que você ver que, por exemplo, um serviço como o nosso, nós operamos em média de 50 pacientes por mês, mas é um único serviço, existe outros serviços operando obesidade, mas você tem aí a quantidade de cirurgiões que está operando várias patologias. Então você vai para uma residência médica como o Hospital da Irmã Dulce, como o Hospital Santa Isabel, você tem residência, nenhuma dessas residências opera cirurgia bariátrica, você tem cirurgias todos os dias. Aí você vai para um hospital como o Hospital Português, tem lá uma quantidade, vamos supor, 450, 500 cirurgias. Quantas bariátricas é operado dentro desse bloco todo? De repente pouco, porque às vezes o pessoal não está operando. Por que o senhor mesmo falou há minutos passados sobre a questão da descrença de certos segmentos da sociedade
de que atribuem à cirurgia bariátrica, de uma maneira geral, sei que são várias, uma coisa que, eu não quero usar um termo pesado, mas cujo resultado, digamos assim, não seria muito satisfatório e não adiantaria nada porque as pessoas voltariam a engordar. Esse tipo de pensamento, isso contrasta muito, né, com o propósito de você levar bem-estar para as pessoas e tal. É uma espécie, esse pensamento comum é uma espécie de, digamos assim, até responsabilizar o profissional por algo que não dá certo, que é justamente o contrário disso. O senhor, como profissional, como recebe esse tipo de... que as pessoas ficam aí falando e vão virando voz comum? Tá. Isso mais atrapalha do que ajuda, evidentemente. Lógico, acho que isso aí é algo que não vem contribuir. O grande problema todo é o que é negativo tem repercussão grande. O que é positivo não tem tanta repercussão. Então, quando eu falo com você que nossos serviços operam 50 pacientes, vamos supor que você está numa emergência de um hospital e você recebeu um paciente que de repente chegou lá com um desfecho não favorável. Para você, é 100%. Então você já começa a falar, a cirurgia bariátrica não dá certo. Mas você não sabe qual foi a casuística do profissional que está mandando esse paciente para você. Então tudo que é negativo tem repercussão, o que é positivo não tem tanta repercussão. Então assim, nós temos uma população que isso é estatístico. A literatura é vasta e mostra isso com muita precisão. Toda vez que você opera um paciente que é hipertenso, que é diabético, tem dislipidemia, que seria colesterol, triglicérido elevado, uma esteatose hepática, um fio gorduroso, uma apneia do sono, um sono de péssima qualidade. Eu opero esse paciente, ele melhora de todas as doenças. Eu faço com que esse paciente melhore a qualidade de vida e o tempo de vida dele. O grande problema todo é como eu estou colocando para vocês anteriormente. Infelizmente, o próprio paciente não tem uma postura de dar continuidade no tratamento dele. Não pense que cirurgia é cura de obesidade, cirurgia é apoio. A cirurgia vai lhe ajudar para que você naturalmente perca o seu peso e você vai conduzir sua vida. Em grande parte, não vou dizer grande parte, 80% da população perde peso e tem sustentação. Você tem 20% aí de uma população flutuante que possa ter reganho de peso. O grande problema é que eu volto a frisar. Esse paciente voltou a ganhar, aí você vai ouvir alguém dizendo, a cirurgia bariátrica não dá certo, volta a ganhar tudo que perdeu. Só que ele não conhece qual é a população. Eu peço, por exemplo, para alguém ir no meu consultório e ficar lá na minha antessala vendo qual os pacientes que eu operei, qual é o relato deles perante a ter sido operado. Eu não tenho um paciente que chegou para mim e falou comigo, doutor, eu estou arrependido por ter feito essa cirurgia. O quanto melhorou a minha qualidade de vida. Então, são pacientes que estavam em uma situação desfavorável, que poderia de uma hora para outra infartar e de repente ele ir embora. Eu tenho pacientes que estavam na fila para ir para um procedimento cirúrgico e infartou e morreu. Eu tenho uma pessoa muito conhecida aqui na Bahia, que era o dono de um desses trio elétrico aqui, que era trípode, que era dono do tripodão. Ele estava em preparo comigo, ele esteve no meu consultório já com tudo pronto, eu fui para um congresso em Goiânia, quando eu voltei, recebi a notícia que ele infartou e morreu. Então assim, o grande problema todo é que as pessoas não, quando o paciente morre, foi infarto, ninguém fala, foi a obesidade que infartou. Ninguém coloca isso. Agora, quando o paciente tem uma intercorrência de uma cirurgia, foi a cirurgia. Então, assim, não ter o entendimento do que é que está acontecendo com a população para você naturalmente se posicionar. Então, por que o paciente voltou a reganho de peso? Era o paciente que fazia atividade física, é o paciente que tinha uma alimentação saudável, é o paciente que naturalmente tinha a sua ingesta de álcool acomedida? Não. São pacientes que não fazem atividade, são pacientes que chuta o pau da barraca mesmo e volta a ganhar tudo que perdeu. Então, isso, a grande maioria das pessoas que não tem conhecimento de causa, tem esse tipo de postura. E não é algo só do leigo, não. Profissionais da área de saúde se posicionam dessa forma. Então, isso não contribui, muito pelo contrário. Você ter, por exemplo, um parente seu que poderia ir para um procedimento bem estudado, muito bem elaborado, com tudo bem feito para que você leve o cirurgia, você ia tirar o paciente do risco que ele tem. Quando nós estamos falando de obesidade, nós temos pacientes super obesos, paciente com 200 quilos, 210 quilos, são pacientes que não saem de casa, eles vivem confinados.
Então, quando eu falo que Salvador hoje deve ter em torno de 650 mil a 700 mil pacientes obesos, com indicação cirúrgica. Nós estamos operando nada. 1% da população nós estamos operando, que é elegível para cirurgia. Então, requer uma necessidade de uma reflexão em matéria de quando se posicionar, você ter conhecimento de causa, por que é que você está dizendo isso? Então, às vezes, você se depara com pessoas denegrindo um ato cirúrgico desse sem nenhum conhecimento de causa. Ah, porque eu tenho um amigo que nunca... Sente para ver como é que foi a história, a trajetória desse paciente em relação depois de uma cirurgia. Esse efeito comparativo, eu acho que em nada serve na vida. Não é só em cirurgia, em tudo. Concordo com você. Eu acho que cada ser humano tem a sua característica individual, sua maneira de pensar, seu componente orgânico, enfim. Né? Não existem duas pessoas iguais. Então, é aquilo que eu falei no comecinho. Agora, uma outra coisa, doutor, é o seguinte, vamos falar dessa população totalmente desassistida pelo poder público, né? Muito se fala, eu queria até saber a opinião do senhor sobre a universalização da saúde no Brasil, uma palavra bonita, até um palavrão, né? Um tanto quanto pretensioso, audacioso. A gente sabe que a universalização da saúde, o SUS, e nesse interior bravo do Brasil, aí, nesses rincões, lá bem distantes, isso não existe, não existe possibilidade do brasileiro recorrer a isso. Nas grandes cidades, pequenas e médias cidades, tudo bem. Agora, áreas rurais e tudo mais, como é que esse povo vive? Com esse tormento da obesidade. Hélio, eu vou além. A complexidade do que está acontecendo com a saúde no nosso país ela é muito grande. Se você for para o meio médico, se você for para as instituições, se você for para operadoras, e se você for para o MatMed, todos estão insatisfeitos. Não existe ninguém dentro desse contexto com satisfação. Então tem alguma coisa de errado com relação à nossa saúde. Outra coisa de uma importância muito grande é que quando eu vim para a Bahia, existia duas escolas no estado da Bahia, a Universidade Federal e a Escola Baiana de Medicina. Hoje, está se formando no estado da Bahia mais de 3 mil médicos. Por ano. Por ano. Aí eu pergunto o seguinte, quantos desses profissionais conseguem buscar se qualificar? 20% dessa população consegue entrar em uma residência médica. De 3 mil médicos, 600, 240 estão soltos. E as escolas que estão existindo no nosso estado, isso eu posso dizer a quase Brasil que tem, infelizmente você não tem livres docentes fazendo uma coisa de uma seriedade dentro dessas escolas. Então você tem, por exemplo, em Nazaré das Farinhas, uma escola que de repente tem 4 médicos responsáveis pela escola toda. Qual é a qualidade, infelizmente, desses profissionais que vão ser lançados no mercado? Então nós estamos falando de lugares que poderia ter uma assistência para a cirurgia bariátrica. Nós temos um estado com 14 milhões e pouco de habitantes. Você multiplica aí 20%, 2 milhões e 800 de pacientes com indicação cirúrgica. Aonde está indo essa população? Infelizmente, para lugar nenhum. Então, há uma situação bastante desfavorável para uma população em grande escala. Isso eu estou falando os que são cirúrgicos. E os pacientes que têm sobrepeso, têm obesidade grau 1. Que eu tenho o paciente com obesidade grau 1 com MC de 30 a 34, pacientes que de repente são graves por ser hipertensos, por ser diabético. E você não tem assistência. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que a forma de como esse país está sendo tocado é um negócio complicado. Então, algo precisa ser revisto. De que forma, eu acho que tem que, naturalmente, repensar isso tudo. Abrir escola uma atrás da outra que está abrindo dentro do nosso estado. Então, você chega em cidades que tem 150 mil habitantes, tem 3 escolas. E aí vai. Não sei para onde é que nós vamos parar. Infelizmente, a qualidade começa a deixar a desejar. O senhor falou aí esses números, que essa estatística assim, tenebrosa, né? A que afeta, no caso,
a Bahia, mas que se espalha pelo país todo e outros países também, a quantidade de pessoas que padecem desse grande mal, né? Essa doença. Mas ainda tem ao redor deles todos os familiares que também sofrem como eles. Não é verdade? Não resta dúvida. É um mal que atinge a família toda. E a repercussão disso qual é? Né? Uma série de fatores assim que desestruturam a própria família. Não é verdade? Porque a doença também desestrutura a família. Não é só uma separação conjugal, não é só aquela incompreensão entre os pares e tal, mas a questão também do alcoolismo, da bebida, ou do cigarro, Das drogas. Exatamente, tudo isso. Então, no caso, a obesidade, ela leva de roldão esse contingente todo de pessoas. Está todo mundo dentro do contexto. São famílias, né? Então elas vivem ali e tal, enfim. Isso, na verdade, é o mal que assola a humanidade, né? Não resta Agora, uma outra questão, doutor, queria que o senhor falasse, a propósito disso mesmo, porque eu me refiro a essas populações como populações desassistidas. A gente vive num país de pobres. A pobreza ela se intensificou, né? De tal forma, se espraiou nesse país todo, que nós temos pequenas ilhas, né? As ilhas de fantasia, tipo São Paulo, Brasília, essas, né? Poucas. Mas o país verdadeiro, o Brasil, é um país de pobres. Então, por exemplo, quando você recorre a um trabalho social dessa grandeza que o senhor faz aqui, o senhor já me falou do Hospital Metropolitano e tal, e o déjà vu, e o depois, quando essas pessoas saem de lá, né, assim, digamos, certas, né, de que resolver o problema da obesidade, mas não é aí, porque você tem que ter todo o acompanhamento a posteriori, cuidados, orientação e tal. Como é que o senhor vê isso aí? Hélio, eu acho que é o seguinte, a complexidade, volta a bater nessa tecla da complexidade da doença, não pense que cirurgia é resolução. Esse paciente vai ser acompanhado por resto da vida em relação às deficiências de proteína, às deficiências de vitaminas, e que isso tem que estar incluído dentro de um projeto que se busca fazer. Por exemplo, eu já venho aí há muitos anos buscando fazer algo que eu pudesse fazer para essa população carente. A obesidade não é a doença dos mais favorecidos, é dos menos favorecidos. Sim. Também. Então, assim, o projeto que eu busquei dentro de Salvador, que hoje já conseguimos operar alguns pacientes, já nesse ano que nós entramos com esse projeto, conversando com a secretária de saúde do estado, com o superintendente, e que conseguimos levar um centro de obesidade atrelado ao CEDEBA, que é um órgão que atua aqui no nosso estado, para a população carente em relação aos pacientes obesos, os pacientes diabéticos, para que a gente pudesse, naturalmente, juntos, tentasse dar uma assistência a essa população. Uma assistência relativamente pequena, porque o que eu venho operando hoje, porque assim, eu cheguei a fazer alguns mutirões, porque março é o mês mundial de combate à obesidade, onde uma empresa me ofertou 30 kits, e eu consegui operar 30 pacientes. Preparei os pacientes dentro da minha clínica, levei para dentro de um hospital público e operei, que é o Hospital Metropolitano. E depois de muita conversa, chegamos a uma conclusão que a gente passaria a todo mês operar uma quantidade de pacientes lá. Então, assim, o que você está me trazendo aí é uma coisa de uma importância muito grande. Não quer dizer que operou está resolvido. Muito pelo contrário, esses pacientes têm que dar continuidade no tratamento dele para o resto da vida. É o paciente que tem as deficiências que precisam ser supridas. Como ele vai naturalmente adquirir, isso precisa ser muito questionado com o Estado para que eles possam naturalmente fazer com que isso aconteça. É o paciente que daqui a 1 ano e 6 meses precisa de uma cirurgia reparadora, porque é um paciente que vai ficar com muita pele, porque perdeu muito peso. E isso, para a cabeça dele, não é uma coisa boa. Então, assim, eu operei ele gordo, daqui a pouco ele está com pele, ele não quer ficar nem na frente do espelho. E precisa ir para a cirurgia reparadora, e que nós estamos buscando com que possa existir a necessidade de ter cirurgiões plásticos para fazer as cirurgias reparadoras dessa população. Certo. Então, há uma necessidade de uma linha de cuidado nessa população. E o que eu pretendo e o que eu faço na minha clínica privada é o que eu busco fazer dentro do hospital público.
Eu não tenho diferença. Então, assim, a vida em relação ao que eu faço, eu não vejo o meu paciente pelo lado financeiro, mas sim pela doença que ele tem. Tem indicação, eu vou operar. Não tem indicação, eu não opero. E o que eu faço na minha clínica, eu faço lá dentro do hospital público também, com toda a linha de cuidado. Nós temos um ambulatório dentro do hospital, onde esses pacientes são atendidos. É realizado todos os exames por dentro da instituição, e esse paciente passa pelo CEDELA, onde existe o serviço de endocrinologia sendo visto pela doutora Tereza Arruti, doutora Rene Chaves, que naturalmente vê esses pacientes e encaminha, e a gente leva esses pacientes para a cirurgia. Mas essa preocupação que você está tendo aí é uma preocupação que é real, requer a necessidade da assistência o resto da vida nessa população, em todos os sentidos. Porque a vitamina pode ser um custo alto e eles não terem condições. Ó, eu trabalhei no Hospital da Irmã Dulce durante 15 anos, sendo preceptor de residência médica. Tinha dia que o paciente não ia para a cirurgia porque não tinha o dinheiro do ônibus para chegar até o hospital. Então, para você ver, depois de um preparo, de você organizar, porque você há de convir que tem pacientes que passam na fila para operar uma cirurgia geral, 2 anos. 2 anos eles passam na fila para ser operado. Eu posso te dar um relato que não tem 30 dias que eu operei uma paciente no Hospital Português, que eu tenho acesso a internar alguns pacientes pelo SUS lá, que essa paciente passou 2 anos para fazer uma esterectomia. Qual o tamanho do útero? 6 quilos. Era uma gravidez, ou mais do que uma gravidez. Então, assim, requer uma necessidade de você ver quantos seres humanos estão aí necessitando de ir para um ato cirúrgico e que não pode. E que vai ao hospital, marcou a desmarca só daqui a tanto tempo e vai jogando para frente. Então, isso requer uma necessidade de rever tudo isso. Nós estamos vivendo num país, como você colocou, é uma população pobre. É o ser humano que não tem acesso a uma operadora, a um plano de saúde. Então, nós estamos aí atravessando, certo? Esse fogo cruzado que está existindo dentro do país em relação à saúde. Vamos falar agora um pouco, vamos mudar o eixo um pouquinho agora, Sim. Que eu quero ver o outro lado. A gente fez vários comentários, o senhor também aprofundou essa discussão, né? Agora, vamos falar agora de coisa, vamos falar de coisa boa, que deixa o paciente extremamente feliz, satisfeito, quando ele sai de uma cirurgia dessa e ele realiza um sonho de ter, digamos, mesmo que temporariamente, depois a vida cai naquela realidade e tal, mas vamos partir do pressuposto que esse seu paciente realizou o sonho da vida dele, né? Que era realmente eliminar aquele peso excessivo e tal. Como é que o senhor tem a gente chama isso, em outra atividade humana, do pós-marketing. Como é que o senhor tem esse feedback dos seus pacientes? Como é que o senhor recebe isso? O que eu posso te dizer é que a relação que eu tenho com a minha população é a melhor possível. Uma que eu estou em prol do ser humano. Eu não tenho esse lado de distanciamento. Eu gosto de estar na lida com o paciente. Então, agora mesmo, dia 30, foi domingo agora, nós fizemos uma caminhada aqui em Salvador. Que ótimo. Fizemos uma caminhada que é a 14ª. Ano que vem nós vamos debutar. Nós vamos para a 15ª caminhada, onde eu pretendo fazer uma coisa relativamente muito grande. Eu pretendo levar uma quantidade relativamente expressiva de paciente. Nós mandamos fazer uma camisa e o paciente busca a camisa trocando por alimento. E esses alimentos vai ser doado a algumas instituições de caridade aqui na Bahia. Nós temos uma ação também dentro do meu serviço, que é o concurso de Miss Pós-Cirurgia Bariátrica. Esse é um concurso que tem uma divulgação muito grande na mídia, assim, o pessoal gosta muito. Então, o último que nós fizemos deve ter dado umas 800 pessoas assistindo o concurso. Eu operei uma profissional que já foi Miss, e ela é sempre o meu jurado, ela está lá para ser a jurada do concurso. Então, assim, uma coisa que a gente tenta trazer algumas ações para que a gente possa fazer com que a população que nós estamos operando sempre marque a presença, para ver como é que as coisas estão andando. Então, assim, esse lado de você operar e, de repente, eles terem uma gratidão por aquilo que você faz, isso é uma coisa muito comum, muito comum.
E para nós isso também é uma satisfação. Você há de convir que é uma satisfação muito grande você fazer algo pelo ser humano. Porque uma das coisas muito importantes na minha vida que eu fui agraciado por Deus de ter me dado a condição de ser médico para atuar no ser humano. Então eu tenho que ser uma pessoa muito voltado fazendo isso bem para esse ser humano. Então assim, eu gosto de estar atuando no paciente, independente dele ter uma condição ou ele não ter condições. Então isso para mim é uma coisa que eu faço e adoro o que eu faço. Gosto de atender no meu consultório, como eu gosto também de intervir cirurgicamente na minha população. E é algo que é o seguinte, é o que eu sempre falo, o meu paciente tem que ser um amigo meu. Eu não quero, por exemplo, encontrar com ele num shopping e ele entrar numa loja e falar, eu não quero encontrar com aquele médico ali porque ele é mau caráter. Eu gosto de encontrar com o meu paciente para a gente tomar um cafezinho e bater um papo. É a minha lida. É uma história que eu criei. Por exemplo, eu sou de Minas Gerais, vim para a Bahia, estou com 40 e poucos anos, já posso dizer que vivi mais na Bahia do que em Minas, mas a minha família toda ainda mora em Minas Gerais. Minha mãe, meu pai veio a falecer, deve ter aí uns 8 anos que faleceu, mas eu tenho uma relação muito boa com a Bahia, porque eu acabei criando vínculos aqui e fiquei. Eu tinha a intenção de me formar embora, mas acabei criando vínculos aqui dentro, onde trabalhei na Irmã Dulce, um hospital que eu adoro, é uma instituição que eu gosto. Todo ano eu recebo 30 e tantos médicos que fazem residência médica. E você viu nascer o hospital, né? Já há tanto tempo aqui. Conhecia a irmã, certo? Tive contato com ela. Eu morei na Cidade Baixa, acompanhando o trabalho dela. Né? Acompanhava dia a dia. Trabalho bonito. A mulher ali se faz muita extraordinária, coisa. né? Se faz muita coisa. E ela, coisa depois que faleceu, a sobrinha dela a Ana está honrando o legado dela, né? Tá honrando. E acho que isso é importante para a população, uma população carente que nós temos. Se você for perguntar, uma cidade que está aí chegando a 3 milhões, você tem uma percentagem relativamente muito pequena de pessoas que têm um poder aquisitivo. O resto é uma população de poder aquisitivo inferior mesmo e que tem necessidade de ter uma instituição como aquela para abarcar essa população. Você está entendendo? E eu acho que a vida é isso aí. Você está entendendo? Tudo na vida passa. Nós vamos fazendo, daqui a pouco nós estamos fora do tá no dia a dia. Outras pessoas têm que assumir e a gente tem que deixar o legado da gente dentro desse contexto nosso aí. Doutor Ivaldo, queria falar aqui sobre algumas cirurgias, Sim. Porque quando se fala em bariátrica, imagina-se que exista uma, mas são várias, né? Perfeito. Até aqui, a laparotomia, não é isso? Laparoscopia, apendicectomia, ok? Até aí tudo certo, tudo né? Ok. Colicistectomia, hemorroidas, gastrectomia, ok? Ostomia, eruoplastia, fissurectomia, ok? Fistulectomia anal. Fale um pouquinho de cada uma dessas, porque quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Sem ser muito técnico, assim, é um passando mesmo. Assim, tal. Olha bem, são cirurgias... São muitas, né? Laparotomia é a abertura da cavidade. Você abriu a cavidade e você está entrando na cavidade para fazer um procedimento cirúrgico. Isso é uma laparotomia. Na hora que você faz uma laparoscopia, é por videolaparoscopia. Então, você vai fazer uma abordagem por vídeo. E que essa diferença de uma para outra, o trauma é maior quando você vai para uma laparotomia. Então, você vai ter que colocar afastadores. Na laparoscopia, você vai insuflar a cavidade abdominal com o CO2, você vai ter uma torre de vídeo com todos os arsenais que você tem, a câmera, o insuflador, a fonte de luz e um monitor de televisão. Então, quase todas as cirurgias intraabdominais se faz por via laparoscópica ou por via robótica. E que isso é algo que aconteceu na medicina, que avançou em matéria
de trauma para o paciente. A tecnologia avançou. Quando você vai começar a falar em tipos de cirurgias que você colocou aí, a colestectomia é a retirada da vesícula. É uma patologia muito frequente na população. Você pode ter cálculo na vesícula, como você pode ter pólipo também. Então, às vezes, o paciente... Pulveriza, né? Areia, assim. Aí é o cálculo que está dentro da vesícula. O pólipo, ele está aderido à parede da vesícula. Ele está aderido, ele não move. O cálculo move. Você vira o paciente de lado, o cálculo vai para um lado. Se você vira para o outro lado, ele vai para o outro lado. Então, assim, esse cálculo ele acaba se movendo dentro da vesícula. O pólipo não. Ele é uma estrutura, como, a grosso modo, uma verruga que está dentro da vesícula. Ele está ali aderido à parede. A colestectomia é a retirada dessa vesícula. Certo? Eu gostaria que você fosse falando os nomes aí para que eu pudesse. Você falou a laparotomia, a laparoscopia, a colestectomia. Depois parece que colecistectomia, já falou? Já, é a colestectomia. A retirada, gastrectomia. É a retirada do estômago. É o paciente que de repente tem uma patologia, um câncer, algo que de repente tem uma indicação precisa. Você pode até retirar um paciente em uma família que tem fator de predisposição, que você faz um estudo genético dessa família, e esse paciente tem um fator de predisposição a ter câncer de estômago. 90%. Às vezes é indicado tirar esse estômago desse paciente, porque ele vai formar um câncer. Então é melhor você operar ele agora do que deixar ele ter o câncer para depois você operar, porque ele pode, esse câncer, já dar uma comunicação para outros órgãos, dar um implante em outros órgãos. Então, são cirurgias que são realizadas da gastrectomia, ela pode ser parcial, ela pode ser total. Você pode fazer a antrectomia, que é retirada só do antro. Você tem o corpo, que pode ter... Aí, dependendo de onde está o tumor, você vai tentando abranger para tirar e você ter segurança na cirurgia que você está fazendo desse paciente. Então, a gastrectomia é a retirada desse estômago. E aí, depois que você retira, você vai, naturalmente, recompor esse trânsito intestinal. E aí você vai ter que seccionar uma alça, levar até o esôfago, se caso, por exemplo, for a gastrectomia total. Se for parcial, você faz a anastomose de uma alça com o estômago que ficou, a porção de estômago que ficou. Tá. O próximo. Ostomia. As ostomias são derivações que você faz em caso de você ter operado o paciente, você quer naturalmente prevenir para que essa anastomose, essa sutura que você fez, você faz uma ostomia. Você deriva para o meio externo. E depois você reconstrói o trânsito desse paciente. Fissurectomia. A fissurectomia é como se fosse uma fístula que aconteceu, por exemplo, em borda anal. E aí você tem que naturalmente ressecar para que trate o paciente dessa fístula. Tá. E as bariátricas? As bariátricas, é como você me perguntou. É o tal do bipés gástrico, né? Sleeve gástrico, aí nós temos, SADI. Aí a gente tem uma quantidade de cirurgias. Muito grande, né? Muito grande. Você tem uma cirurgia que é chamada bypass, que é uma cirurgia mista. É uma cirurgia que você faz um reservatório gástrico pequeno e depois você vai fazer interposição de alça. Então você vai mexer no estômago e no intestino. É uma cirurgia mista. Ela tem componente restritivo e desabsortivo. Você tem cirurgias meramente restritivas. Você vai mexer só no estômago. O sleeve é uma cirurgia meramente restritiva. A banda, que é uma prótese que você abraça o estômago, essa prótese ela caiu no desuso porque quando começamos a operar pacientes com banda, 85% dessa população voltava reganho de peso. Então foi abolida essa cirurgia. Aí você vai para cirurgias com componentes desabsortivos. Você tem bipartição. É uma cirurgia que você vai mexer no intestino e mexer no estômago. Vai fazer um sleeve e vai fazer uma comunicação também do intestino no estômago. Você tem SADI. É uma cirurgia que você faz um sleeve, mas secciona o duodeno a 2 centímetros abaixo do piloro, que é uma estrutura anatômica que nós temos da transição do estômago para o duodeno. E aí nós pegamos a válvula ileocecal, medimos 3 metros e fazemos uma anastomose. Então é uma cirurgia com componente restritivo, mas também desabsortivo. E o balão? O balão é uma prótese que você coloca dentro do estômago.
é um procedimento provisório que você normalmente deve realizar esse procedimento em pacientes graves. São pacientes que, se você for levar para a cirurgia, você pode levar o risco de você perder esse paciente. Quando você coloca um balão nesse paciente, que é uma prótese que você coloca dentro do estômago, na hora que você está colocando, você vai insuflar esse balão, ele pode receber 400 a 700 ml e ele vai permanecer dentro do estômago do paciente por um período de 6 meses ou até 1 ano. E depois você retira. Esse paciente perdendo peso com o balão, ele melhora clinicamente, você tira o balão para depois você pensar em um procedimento cirúrgico. Você pode usar o balão também em uma situação cosmética. É aquela paciente que tem a proposta de casar daqui a 10 meses, você coloca o balão, ela perdeu 10 quilos, ela vai para o casamento dela em uma situação bem mais favorável. Mas a probabilidade nos pacientes que você coloca balão com o pensamento de perder peso, sustentação, isso não existe. Esses pacientes vão voltar. Na hora que você retira o balão dele, daqui a um tempo esse paciente começa a reganho de peso e volta a ganhar tudo. E durante a estada com esse balão, a pessoa sente algum corpo estranho? Ele tem alguma sensação? Tem. Ele às vezes pode vomitar nos pós-colocação dele imediato, nos primeiros dias. Esse paciente fica nauseado, às vezes esse paciente vomita. Mas depois ele acaba se acostumando. Aí você entra com algumas medicações antieméticas, medicação para vômito, medicação para gases, medicação antispasmódica, que seria Buscopan, para melhorar o espasmo, porque esse balão, ele está dentro do estômago, ele fica contraindo e às vezes o paciente tem desconforto. Mas depois de um certo tempo ele melhora e aí ele volta a uma situação de comodidade e ele permanece com esse balão. Mas nós temos pacientes, às vezes, que colocou o balão, que ganhou peso com o balão. Não quer dizer que colocou o balão vai perder peso. Então, você tem paciente que coloca o balão e ganha peso com o balão. É um efeito adverso. Adverso é um efeito Agora, adverso. como é que o senhor chega? Eu sei que é uma pergunta difícil aí, existem elementos bastante subjetivos e também objetivos, né? Como é que o senhor chega à conclusão acerca de algum indicativo de cirurgia? Como é que o senhor chega lá, não, essa cirurgia aqui é a mais precisa? Tá. Essa seleção aí, como é que o senhor faz? Essas indicações é o seguinte, toda vez que você recebe um paciente no consultório e que esse paciente normalmente já é considerado como obeso, é um paciente que já tem seu excesso de peso, você vai medir esse paciente, ver o peso dele, calcula o índice de massa corpórea, que é peso dividido por altura ao quadrado. Se o índice está entre 18 e 24,9, esse paciente é considerado normal. De 25 a 29, esse paciente é considerado como sobrepeso. De 30 a 39, obeso. Só que aí você vai dividir em 2 blocos. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39, obesidade grau 2. Maior ou igual a 40, obesidade mórbida. Maior ou igual a 50, super obeso. E maior ou igual a 60, super obeso. As indicações cirúrgicas estão a partir de 35. Não, mas eu digo qual cirurgia a ser feita? Mas aí eu vou estudar o meu paciente. Então eu vou primeiro 35 a 39, acima de 35, eu vou... É uma seleção de fatores. Isso, aí eu vou rastrear o paciente. Quais são as doenças que meu paciente tem? Então, assim, se meu paciente é diabético, eu posso, a depender, que aí você vai ver a idade que ele tem da diabetes, quais são as drogas que ele usa, você vai fazer alguns exames específicos para você saber como é que está essa função pancreática para você operar. Dificilmente você encontra um paciente diabético tipo 2 sem nenhuma outra doença. É um paciente que de repente tem uma hipertensão, é um paciente que tem uma esteatose hepática, tem uma apneia do sono, então assim, ele tem outras doenças. Então, quando eu penso em operar meu paciente só porque ele é diabético, eu estou pensando na doença diabética, eu não estou pensando em perda de peso nesse paciente meu. Então, eu vou para que eu possa operar e fazer com que eu controle a diabetes desse paciente. Então, se meu paciente é diabético, eu não posso fazer um sleeve. Eu tenho 2 cirurgias que nós fazemos em larga escala. O sleeve e o bypass. O bypass é uma cirurgia de mais de 50 anos. O sleeve é uma cirurgia mais recente. Ela é uma cirurgia de 12, 13, 14 anos por aí. Então, assim,
na hora que você vai operar um paciente com sleeve, você tem que ter cuidado. Se for diabético, você vai ter uma resolução de 49% da diabetes desse paciente com sleeve. Se esse paciente tem doença do refluxo, não faça sleeve, porque ele vai piorar o refluxo dele. E aí ele vai para uso de medicações e às vezes não tem uma boa resposta no tratamento desse refluxo dele. Então esse paciente você não pode levar ele para um sleeve. É diabético, tem doença do refluxo, você vai para um bypass, que é uma cirurgia que tem resolução da diabetes em 85%. Aí você vai ter o paciente que é diabético, você vai ter que pensar idade de doença, idade do próprio paciente também, 30 a 70 anos. Ele está dentro dessa leva aqui que você tem que estudar e levar ele para a cirurgia. Esse paciente tem que ser refratário ao tratamento que ele vem fazendo. Tratamento clínico que naturalmente que não deu certo. É o paciente que pode fazer as medicações tanto orais como também injeções. E que ele não tem uma resposta. Ele mesmo fazendo o uso das medicações, ele está com dosagem de glicemia elevada. Aí. Agora, a propósito disso, antes que eu esqueça, existem muitos profissionais que dizem que a insulina para o diabético não vou dizer a solução, mas é o melhor indicativo, seja em que quantidade for. Isso tem fundamento? É um pouco exagerado? Olha, o que eu posso te dizer... O que se fala é que a insulina nunca faz mal para o diabético. O grande problema todo é que existe drogas... Assim, toda vez que eu tenho um paciente que é diabético e que tem necessidade de fazer alguma medicação de tratamento clínico, não sou eu que vou realizar esse tratamento nele. Sim. Eu encaminho para um endocrinologista para que esse endócrino naturalmente tome uma posição. Existem drogas muito testadas e retestadas na esfera por via oral que tem uma boa resposta. Então, assim, normalmente, a grande maioria da população que tem doença diabética, ele começa com medicações por via oral. Se de repente começa a ter algo que ainda não está tendo uma resolução, entra pela esfera das insulinas, que é uma medicação, porque assim, no fundo, a diabetes tipo 2, normalmente é uma falência de um órgão que é o pâncreas, como também na diabetes tipo 1. Então, assim, a tipo 1 é a ausência de células produtoras de insulina. Na tipo 2 tem células produtoras, mas não está tendo estímulos. Como o intestino nosso existe hormônios sendo produzidos, que são as incretinas, que há uma maior produção das incretinas, isso vai fazer com que estimule o pâncreas a produzir insulina. Aumentou a produção de insulina, cai a glicemia. Então, assim, é algo porque, assim, você tem, por exemplo, no hipotálamo, hormônios que é responsável pelo controle da fome. Se tem alguma alteração que, por exemplo, diminuição da insulina, em caso do paciente estar com fome, ele naturalmente, esse hormônio hipotalamo vai aumentar a sua ingesta de alimento. Ela faz com que você passe a comer. Então, isso tudo é eixo hormonal que está dentro do contexto. Mas a questão do açúcar não é a má absorção pelas células do açúcar? O que há é o seguinte, você está tendo... Porque não é nem a questão de produção, é má absorção, não é isso? A insulina... Ou eu estou errado? A insulina controla a glicemia no sangue. Se você tem uma baixa de insulina, a glicose está subindo. O sangue, açúcar está crescendo, está aumentando dentro da corrente sanguínea. Quando você faz a insulina, o que é que ela faz? Ela reverte essa glicemia, diminui a glicemia. Então, na hora que nós realizamos uma cirurgia no paciente, o que nós estamos querendo é que aumente a insulina. Sim. Aumentou a insulina, você diminui a glicemia no sangue. Agora, o senhor caminhou e está chegando, ou chegou já onde eu queria. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. A interposição ileal, que eu já até lhe perguntei muito particularmente lá no seu consultório e tal, que eu não sei porque eu botei na minha cabeça que essa é a minha salvação, porque são dois casos muito conhecidos, né? De um apresentador de televisão, sim, Faustão, sim. E o Romário, jogador de futebol. E o Romário, ele fala abertamente que ele não é mais diabético, que a cirurgia acabou com a diabetes dele. Até que ponto Olha bem, ele está exagerando ou toda não? Vez, essa regressão, percentualmente, dá para medir? O que acontece é o seguinte, diabetes é uma doença crônica.
Toda vez que você tem doença crônica, você não tem cura. Você tem controle. Então, a cirurgia, por exemplo, que ele fez e o que o Faustão fez, são cirurgias que há estudos mostrando o porquê fazer essa cirurgia para que possa, de repente, ter uma melhor resposta na diabetes dos pacientes. Então, existe, voltando aqui, alguns dados que a gente tem que tomar muito cuidado. Tempo de doença que o paciente tem, isso é importante, certo? Então, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, existe lá a liberação de cirurgias para o diabético, para a doença metabólica. Então, em 2017, o Conselho, naturalmente, inseriu dentro do contexto para o tratamento da diabetes a cirurgia, onde eles colocam como sleeve uma das cirurgias, que não tem uma resposta muito grande, isso em caso que você não tenha condições de fazer a cirurgia de bypass. Então, assim, são cirurgias inseridas porque a literatura já nos dá subsídio mostrando isso. E isso não é só brasileiro, isso é em 2017. Em 2011, a nível, por exemplo, dos Estados Unidos, já estava inserindo a cirurgia como uma resposta favorável para o paciente diabético. Então, assim, a interposição ileal é que os estudos vêm mostrando que quando o alimento chega muito rápido no íleo terminal, aumenta a maior produção das incretinas, que são hormônios que vai fazer com que ocorra a maior produção de insulina. Então, na hora que você tira uma alça que é lá próximo ao intestino grosso e traz cá para cima, e que há na hora que o alimento chega nessa alça, isso vai fazer com que aumente as incretinas, fazendo com que vai diminuir, vai aumentar a produção de insulina, caindo a glicemia. Então, assim, não é só essa interposição, mas você vai fazer um deslive no paciente. Às vezes você vai fazer uma simpatectomia nesse paciente, para aumentação de outros hormônios, para o glucagon, para que você possa... Agora, nesse caminho aí, Sim. que você citou, existe alguma reação química que provoca isso? Não. Isso é a microbiota dessa parte do intestino. A recepção, por exemplo, do alimento é que contribui para que aconteça o aumento dessas incretinas, que são hormônios intestinais. Por que a recepção do alimento? Porque ele é mais demorado? É porque assim... Ou não tem nada a ver? Não, o grande problema todo é que aí começaram... Essa reação porque se dá em decorrência de quê? Porque o grande problema todo é o seguinte, com os estudos... A ingestão do alimento ele demora, por exemplo. Fator desencadeante. Não, porque o alimento, ele chega, por exemplo, esôfago, passa pelo estômago, por exemplo, ele tem um tempo de permanência dentro do estômago. Então, voltando aqui uma coisa, até fora um pouco do que passa uma pessoa na sua casa, ele jantou com você, e de repente ele desapareceu. E aí vai em busca, e infelizmente encontrou ele morto. Sim, aí vai fazer autópsia. Chega à conclusão que ele comeu na sua casa camarão. Quando fizeram a autópsia, o camarão já estava quase no intestino grosso. Esse paciente teve um tempo relativamente grande da saída da sua casa até chegar ao óbito. Porque ele poderia sair da sua casa em questão de pouco tempo e encontrava o camarão dentro do estômago, porque ele tem um tempo de permanência. Então, quando você vai para uma autópsia de um paciente, você vai estudando aonde esse alimento... Por exemplo, sim, conclua. Do piloro, que é transição do estômago para o intestino, nós chegamos até a válvula ileocecal, são 6 metros, tem paciente com 9 metros, tem paciente com 8 metros. Então, ele vai percorrer isso tudo. Então, os estudos em pesquisa de animais, em rato, você começa a ver. Se você coloca esse íleo terminal chegando um alimento muito rápido, melhorou a produção de incretina, que são os hormônios intestinais, fazendo com que aconteça isso. Então, aí começou-se a buscar fazer derivação, tirar o intestino lá de baixo, lá próximo ao intestino grosso, que é o íleo terminal, trazer cá para cima para que o alimento, quando chegar aqui, chega mais rápido do que você esperar percorrer todo esse intestino até chegar lá. Então, isso é que faz com que ocorra o estímulo de hormônios, fazendo com que aconteça. Tá. Porque, na verdade, GLP-1, de GIP... a pessoa que é diabética, o fato gerador que faz com que o açúcar dispare é você ingerir algum tipo de alimento, seja que momento for, ou de manhã ou de tarde, enfim. Já o que não é diabético,
esse fato gerador não desencadeia esse processo tão intenso. Então, se é que o senhor me entende o que eu quero dizer, as né? células betas de Langer do pâncreas é que é responsável pela produção de insulina. Começa a existir alguma coisa no desfecho hormonal que elas não estão recebendo estímulo para produzir insulina. Então, com esse tipo de cirurgia, é que os hormônios intestinais recebem estímulo e faz com que o pâncreas produza insulina. Então, na hora que você opera um bypass... Sim, mas aí eu vou te perguntar, o senhor acredita realmente que o diabetes, para esse caso de intervenção ou outro similar, ele realmente regrida expressivamente? Não estou dizendo zerar, acabar, não é isso. O que nós queremos é controlar. Porque a cirurgia ela tem que dar resultado, sim, né? Ela tem que dar resultado. Mas já existe dentro do arsenal nosso que eu posso ter meu paciente que usa insulina e usa medicação oral. Eu opero o meu paciente, sai a insulina, ele fica só com medicação oral. Aí é o ideal. Isso é uma situação é uma glifagem da vida que você vai passar a tomar. Basicamente é isso. Mas você pode ter uma situação de que eu opero o meu paciente diabético hoje, 48, 72 horas, ele está com glicemia normal. A cirurgia que eu estou realizando nele é uma cirurgia metabólica. Eu não estou fazendo uma cirurgia para perder peso o paciente. Você está entendendo? Porque assim, você tem a cirurgia bariátrica, é uma cirurgia que tem uma visão de você fazer com que esse paciente perca peso. Então, eu posso ter meu paciente com IMC baixo e opero ele para resolver o problema da diabetes dele. Porque eu acho que é um controle. Eu acho que o caso da diabetes não é nem tanto questão de redução de peso. É realmente você ter controle efetivo sobre o açúcar. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Não resta dúvida. Mas, e outra coisa, é uma doença de uma certa gravidade, porque outras doenças, né? Ela é silenciosa. Se você pega uma população de 50 pacientes, está numa sala, e eu perguntar a você quem é diabético, você não sabe. Agora, se eu perguntar quem é obeso aqui, você vai saber. É porque a diabetes, pouco a pouco, ela vai abrindo seus tentáculos. Não resta dúvida. Para outras coisas. E é uma doença que, de repente, você vai ter os desfechos cardiovascular, o acidente vascular cerebral, o infarto, cegueira, é o paciente que tem a síndrome coronariana. É o pior dos mundos. Então, assim, tudo isso está dentro de uma doença que o desfecho cardiovascular aumenta muito mais no paciente diabético. Então, você vê que é uma doença... Potencializa, né? Potencializa para que o paciente desenvolva outras doenças em que você perde o paciente. Agora, existe um endocrinologista que eu conheço, que não é Dr. Osmar, que ele me disse que ele ainda acredita na cura da diabetes tipo 2. O senhor tem alguma opinião formada sobre isso? Eu vou dizer a você o seguinte, quando se fala em doença crônica, não tem cura. Tem controle. Mas a medicina avança, mas por enquanto, assim, dentro de tudo que a gente vem vendo a nível de literatura, de trabalho científico, por enquanto você não tem algo... A hipertensão arterial é uma doença crônica? Ou não? A hipertensão arterial é uma doença... Não, ela é uma doença que você pode... Estilo de vida melhora. Melhora. Você pode, por exemplo, ter condições de dizer a obesidade pode levar à hipertensão. Eu trato a obesidade, eu resolvi o problema da hipertensão do meu paciente. Eu posso ter uma hipertensão genética, que é de família. Eu posso ter uma hipertensão devido a uma doença renal. Se eu trato o que está levando à hipertensão, eu resolvi o problema do meu paciente. Você está entendendo? Então, assim, grande parte da população de obeso, de repente, ele pode desenvolver uma hipertensão. Quando eu emagreço o meu paciente, ele resolveu. Ele deixa de usar as medicações que ele usava. Então, assim, não é tempo curto. Então, hoje, se eu opero o meu paciente diabético e hipertenso, eu opero ele hoje, eu já suspendo as drogas dele da diabetes. A depender de que grau também é a diabetes do meu paciente. Se meu paciente é hipertenso, ele vai passar pelo menos 60 dias fazendo uso da medicação.
Com 60 dias eu estou encaminhando ele. A melhor referência que o senhor tem é a glicemia glicada. É glicada que chama, né? A hemoglobina glicada. Glicada. É um dos parâmetros que a gente tem, certo? Então, não assim, é 5,6. principal, não, né? Não é. Ali todos estão dentro do contexto, mas a hemoglobina glicada 5,6. Aí você pega pacientes diabéticos, está acima de 10, de 8. Então, assim, é um paciente que está com uma situação não tão favorável. Então, assim, requer uma necessidade desse olhar de quando você pensa em operar um paciente, é que você tem que ter vários profissionais e você concluir que vai ser a melhor coisa para aquele paciente o ato cirúrgico. Então, assim, se você me perguntar, operar um paciente diabético, eu posso ter meu paciente obeso diabético. Ele vai para a cirurgia para perder peso e também resolver o problema da diabetes. Mas eu posso ter só meu paciente diabético que não é obeso. Ele tem sobrepeso, ele tem obesidade grau 1. Então, esse paciente, eu estou pensando nele em resolução do problema da diabetes dele. Então, assim, eu opero ele hoje, de repente, 48, 72 horas, eu tenho meu paciente com glicemia normal. Já o paciente, por exemplo, obeso, é gradativo. Eu vou ter aí 6 meses, ele vai perder 25, 30 quilos. Ele vai melhorar de todas as doenças. Ele tem uma apneia do sono, ele tem uma esteatose hepática. É o paciente que tem um colesterol, uma triglicéride elevada. Então, isso tudo vai melhorando com o transcorrer do tempo. Esteatose hepática. O grau máximo é o 4? É o grau o bastante... considerado ainda, né? E que é uma doença que hoje... Agora, existem gordos que não têm esteatose hepática. Por que isso? Cada ser não humano... tem gordura no fígado? Cada ser humano é um ser humano. Mas se você for estatisticamente olhar, a grande maioria tem. E qual é o grande problema dos pacientes que têm esteatose hepática? É que, de repente, ele vai ter as disfunções e, de repente, é um paciente que pode ter uma necessidade de ir para transplante. Então, uma das maiores incidências de transplante em serviços, por exemplo, lá fora, na Europa, é o paciente com esteatose hepática. Vem aumentando. Quer ver uma outra coisa? Nós fizemos um trabalho com a Universidade Federal daqui, com a doutora Elma Coutrin, acho que eu biopsiei 300 pacientes com perfil hepático normal, TGO, TGP, gama-GT, que são dados que a gente tem do perfil hepático desse paciente. Todos normais. 20% com esteatohepatite, já um comprometimento sério. Então, assim, às vezes você tem um paciente com um perfil hepático laboratorial normal, mas já existe um comprometimento. E aí, o que é que está acontecendo? Qual é o risco que acontece? O paciente tem esteatose hepática e ele envereda para o álcool. Esse paciente, o álcool é metabolizado no fígado, ele já tem um fígado comprometido, o álcool está agredindo, daqui a pouco esse paciente está cirrótico. E se ele avança para uma cirrose bastante avançada, o único tratamento é transplante nesse paciente. E no caso, doutor, eu já vi alguns diabéticos que são magros, que emagrecem. Não é o grupo predominante, não, né? O predominante fica acima do peso, é isso? Ou tanto faz? Não, no geral é o seguinte, o paciente diabético tipo 2 é um paciente que às vezes tem um excessozinho de peso. O tipo 1 é um paciente muito como se diz, você não encontra quase gordura nenhuma desses pacientes. Isso tudo é o metabolismo do paciente, é os efeitos hormonais que está acontecendo nesse paciente. E você há de convir que quando a gente caminha para uma idade, você vai naturalmente afinando. Gordura mais grave é a gordura da barriga. É o paciente que tem uma doença que a distribuição dessa gordura pode ser androide. As mulheres hoje em dia têm barriga também. E ginecoide. Que não tinham. Que não tinha, mas o excesso de peso vai fazer com que aconteça. Geralmente ela era gorda nas pernas. Quadril, perna, que é a ginecoide. Distribuição de gordura ginecoide. Você pode ter androide, que é a gordura mais perigosa para as doenças cardiovasculares, para a resistência à insulina. E essa questão do álcool em relação à diabetes prejudica muito? Então, assim, muitos profissionais, não, beba socialmente, quer tomar um vinho. Essa palavra socialmente, ela é muito elástica. Eu, às vezes, até brinco com os pacientes, que eles falam socialmente, eu falo se a vida dele é muito assídua associada. Ela é diária, né? É diária. E aí? Está bebendo todo dia. Não, porque nós vivemos todo dia em sociedade. Não é verdade? Eu acho que o álcool é uma coisa que, assim, eu parto do princípio que é algo que tem pessoas que gostam de beber, mas você tem que ser acomedido. Porque, no fundo, é igual, por exemplo, você fuma.
é prejudicial. Se falar comigo, Erivaldo, eu bebo, eu fumo, eu falo beba. Porque o cigarro vai lhe trazer os problemas na esfera respiratória. O efizema, o câncer. Toda vez que você pega uma população que desenvolveu câncer de pulmão, 90 e poucos % está relacionado ao fumo. E aí o paciente entra numa idade e aí, daqui a pouco ele dá entrada no hospital com falta de ar e você fica com aquele sofrimento do cara. Por quê? Por causa de cigarro. Sabendo que é um produto que vai levar danos para ele. E agora com esse cigarro eletrônico que está aí, diz que é pior ainda. Então assim, e infelizmente você se depara com pessoas que estão aí queimando. Teve um caso radical lá nos Estados Unidos, um jovem de 18 anos, que foi pela primeira vez fumar um cigarro, morreu. Assim, não teve, nem curtiu. Assim, rapaz, eu vejo claro que é algo extremo, né? Então... É isso, doutor. O que mais a gente pode falar? Que eu não lhe perguntei. Não, eu vejo o seguinte, em se tratando de uma doença de uma complexidade dessa, o tratamento não é de um profissional, é de um grupo de profissionais, para que juntos... É multidisciplinar. É multidisciplinar. Para que você possa ter esse paciente em uma situação. E outra coisa, é não achar que a cirurgia é cura de obesidade. Cirurgia não é cura, cirurgia é apoio. Aonde esse paciente tem que estar atrelado ao serviço que foi operado para que possa dar continuidade do tratamento. É uma doença que mata precoce, mas é evitável quando você faz algo para perder peso e aí ele ter sustentação. Agora, essa questão, eu vou fazer uma pergunta de caráter até um pouco ético. Essa multidisciplinariedade, palavra grande e tal, ela não pode trazer também visões totalmente díspares dos profissionais? Eu acho que é o seguinte, para que você, de repente, tenha um centro de obesidade, você tem pessoas que têm uma lida muito próxima do como atuar no paciente obeso. Porque assim, você manda um paciente obeso para que eu possa atender. E eu tenho o meu consultório e depois eu falo, olha, meu consultório é em Ondina. O doutor e a nutricionista, você vai marcar uma consulta lá na Pituba. Você precisa de um psicólogo, é na Barra. Você tem que ter o grupo juntos, porque isso tem uma facilidade para o ser humano. Mas eu não me refiro nem a essa questão geográfica, eu falo divergência de opiniões. Não, eu acho que assim, você tem naturalmente estudos. A literatura é vasta em matéria daquilo que você está propondo para o seu paciente. Qual é a quantidade, como é igual você tem uma parenta que é nutricionista, eu vou te operar de uma cirurgia bariátrica, aí você fala, não, eu tenho minha nutricionista em casa e quero que ela não tenha a experiência agora, de orientar. Eu volto, doutor, meu problema, eu tenho diabetes há muito tempo, tal, mas aquilo que eu falei no começo, eu já fui nutricionista que me pediu para comer tudo que eu tinha vontade de comer, já fui nutricionista que segregou, me proibiu, não, isso você não pode comer, não pode, tem que comer tal hora, quer dizer, uma coisa que contrasta um pouco. São visões diferentes. Agora, eu vou ter que recorrer a uma terceira profissional para mediar isso aqui, porque às vezes isso, doutor, você que sou um profissional da saúde, de alto gabarito e tal, mas às vezes o paciente fica meio perdido. Não, eu concordo com o senhor. O grande problema todo é o seguinte, existe um modismo em relação a algumas coisas. Você vê hoje, infelizmente, no mercado, pessoas injetando todo tipo de medicação na veia para dizer que o cara vai... Inclusive para emagrecer, né? Vai tudo. Então, assim... O tal do Ozempic, são drogas que, de repente, é o seguinte, drogas estudadas, mostrando o efeito dessa medicação. Então, você tem pacientes que têm uma resposta muito boa, que ele perde peso. Você tem paciente que não é responsivo à droga, que ele não perde peso. Você tem efeito colateral da droga. Qual é o tempo que você vai usar essa medicação? E o custo dessa droga? Tudo isso está dentro do contexto. Então, assim, o grande problema todo é que há uma necessidade de um esclarecimento mostrando para o paciente que está indo em busca de um tratamento desse todas as vertentes. Você não pode chegar aqui e falar, não, eu vou fazer o Ozempic, eu vou fazer o Mounjaro, eu vou fazer essas medicações em você, e você não tem uma noção de você chegar e me perguntar, quanto tempo eu vou usar? Outra coisa, eu te pergunto, se eu suspender a medicação, eu vou ter sustentação na perda de peso? O que é que eu tenho que fazer depois que eu suspendo a medicação? Tudo isso tem que estar dentro do contexto. Porque senão você vai chegar, como você não tem a noção de abrir os seus questionamentos, você entra num tratamento desse, toma a medicação, daqui a 6, 8, 10 meses está você obeso de novo. Você fala, se eu soubesse eu não teria tomado isso.
Mas falta de quê? De uma orientação com muito cuidado de como isso vai acontecer dentro do que você está propondo. Você está entendendo? Então, assim, há uma necessidade de um esclarecimento com muito cuidado. É igual você vai. Em uma nutricionista, uma fala come tudo, outra fala não come. Você tem que comer isso ou aquilo. Qual é a proposta do que é que está se propondo para você? É o quê? É ganhar massa magra? É perder gordura? Você vai fazer uma bioimpedância que vai naturalmente ver como é que está a sua composição. Precisa perder gordura. Então, assim, ela vai ter que traçar um plano em cima do que está encontrando, em cima de um exame, da avaliação clínica que ela está fazendo. A partir daí, ela vai definir. Eu estou fazendo isso por isso. Eu estou fazendo isso por isso. Acabou. Porque assim, senão a gente vai ficar aí, você perdido, sem saber por onde caminhar. Se você vai para aqui, diz que era assim, tudo contadinho, comer isso. A outra não, libera tudo. Não sei. A gente fica perdido. Que nem um cego no tiroteio. Por aí. Doutor, é o seguinte, que mensagem o senhor pode deixar para essa imensa população que precisa realmente de fazer uma transformação de sua vida e que o fator anatômico, biológico, a impede de fazer isso? As pessoas que o senhor mesmo mencionou aí há alguns minutos, que vivem aprisionadas em casa, não podem sair sequer para passar um fim de semana em algum lugar, porque estão acometidas lá de uma obesidade mórbida e outras e tantas doenças. O que um profissional como o senhor pode transmitir de mensagem assim, positiva, que as pessoas realmente não desistam da vida, porque isso é um sofrimento. Volto a dizer, para essas pessoas que têm essas doenças e a família também, sim, né? Eu acho que assim, nunca pode pensar que é impossível de ter uma solução. Algo tem que naturalmente começar a buscar nos meios, tanto privado como público, que hoje já existe. Caminhar de uma forma, porque, por exemplo, a mobilização de um paciente obeso, às vezes se torna meio insustentável mudar. Por exemplo, um paciente muito pesado, eu operei 320 quilos. Então, esse paciente vivia dentro de casa. Então, o corpo de bombeiro teve que ir, pegar o paciente, levar. Então, ir em busca de uma proposta de tratamento. O que não dá é você manter esse ser humano dentro de uma residência e não buscar fazer nada lá fora. Porque existe proposta que você possa tirar o paciente da situação que ele se encontra. Então, se esse paciente tem acesso a um hospital público, a um hospital privado, tem que se movimentar para que você possa tirar esse ser humano da situação que ele se encontra. Porque se continuar, a grosso modo, vai virar bola de neve e você vai acabar perdendo esse paciente e não buscou fazer nada. Então, assim, a ideia de, eu não posso, eu acho que não vai resolver, nunca pode pensar assim. Você tem que pensar que vai existir uma luz no fundo do túnel para que se possa resolver o problema do paciente. Então, assim, eu trabalho há 20 e tantos anos com obesidade e, assim, eu sempre me proponho fazer algo pelo ser humano. Então, o paciente que bate na minha porta, de um jeito ou do outro, eu vou tentar resolver a vida dele. Existem alguns programas aí na televisão, não sei se o senhor já acompanhou alguns deles, que cuidam exatamente disso, casos assim, de pessoas que chegaram no limite do absurdo do peso, que estão em cima de uma cama, fazem programas e fazem um estardalhaço. É um espetáculo bastante mórbido até, eu particularmente acho deplorável. Mas, por outro lado, pode servir de alerta. Eu acho que tem os dois lados, né, para que as pessoas não se deixem chegar àquele extremo. Perfeito. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente com o que você está colocando. Acho que é algo que tem que, naturalmente, sair do quadrado. Tem que buscar fazer algo por aquele ser humano que está ali. E é como você colocou. Todo mundo está sofrendo. Tanto quem é o paciente como os seus familiares que estão em volta. Porque é uma doença que todo mundo acaba entrando dentro do contexto. E eles estão ali sofrendo com aquele paciente que às como vezes... o senhor falou até um pouquinho aí também, esse paciente que tem dificuldade até de se movimentar, como é que uma pessoa dessa toma banho? Ele não
consegue. Como é que faz suas necessidades ele vai ao banheiro, fisiológicas? não consegue se limpar. Exatamente. Ele vive com vício. Você sabe o que é que você tem um Não, paciente? e pode até se machucar, porque um vaso sanitário quebra. Se desfaz. Então, assim, serviços de obesidade tem que ter proteção em vaso sanitário. Você pega um paciente de 300, 400 quilos. Ele pode sentar no vaso e romper um grande vaso, você perdeu o paciente, porque ali vira uma navalha quando um vaso daquele quebra. Então, lesões relativamente extensas e lesões que, às vezes, de difícil resolução. Porque, assim, o paciente obeso é um paciente de uma manipulação não tão fácil. Você tem os pacientes com obesidade grau 2, obesidade grau 1, então mas os super obesos são pacientes muito mais difíceis de você trabalhar. E quando você vai para uma população carente, mais difícil é ainda. Sabe por quê? Porque o paciente que tem uma condição financeira, ele toma medicação da hipertensão, ele toma medicação para diabetes. O paciente carente, ele não tem dinheiro para comprar essas medicações. Então, quando você vai operar um paciente desse, você está com um paciente com um risco maior. É o paciente desnutrido. Ele é obeso, mas ele é desnutrido. Então, requer uma necessidade de um olhar diferente para essa população. São pacientes mais complexos e que você tem que tomar muito cuidado para que você não tenha uma intercorrência. Porque, assim, não pense que o paciente está indo para uma cirurgia e não possa ter intercorrência. Pode. E isso está dentro do contexto. É o que eu sempre falo. Se eu tenho certeza que eu vou operar um paciente e vai complicar, eu não operaria ele. Então, assim, não existe, é uma coisa ilógica você ter um médico que vai operar um paciente sabendo que vai complicar. Bom, se você sabe que vai complicar, não opere o paciente. Agora, nós vamos para uma situação de tentar ter uma resolução. O que eu não posso é negligenciar. O meu paciente teve uma intercorrência, eu tenho que colar nele para tirar ele da intercorrência. Ah, você pode perder um paciente? Pode. É algo que está dentro de um contexto. Porque nós somos seres humanos e que a gente pode, de repente, cada ser humano tem sua anatomia, tem, por exemplo, as suas alterações hematológicas, que isso pode desenvolver uma trombose. Então, complicações que possam acontecer. Então, nós temos que estar atentos. E isso nós temos que passar para os familiares, dizendo algo que pode acontecer com esse paciente. Está entendendo? Então, isso tudo está dentro do que nós propomos para a nossa população. Eu até me recordei agora de um fato que eu presenciei já tem um bom tempinho, numa viagem internacional dos Estados Unidos para cá. Um rapaz muito obeso com sua senhora e tal, que ele não cabia na poltrona. E quando ele conseguiu se acomodar, o cinto não dava vencimento. Teve que se providenciar um extensor, que por sua vez também não deu. Então foi um constrangimento. Eu fiquei com muita pena dele, porque ele se sentiu a atração do voo. E o voo não poderia decolar porque enquanto não resolvesse o problema dele, porque ele não pode viajar sem a proteção do cinto. Só que ele não cabia na poltrona e o cinto, mesmo com o extensor. Então são coisas assim que realmente, né, você priva o cidadão dele fazer coisas comezinhas, como roleta, viajar. É a roleta de um ônibus, que ele fica impactado ali. E aí é o seguinte, o paciente, numa situação dessa, ele está se sentindo desconfortável e vai incomodar quem está do lado dele, porque ele ocupa espaço. Isso. Então isso tudo está dentro do contexto. E o grande problema todo é que o paciente obeso, é o que eu falo, ele tem uma doença que é própria dele. E ele é ponto de referência. É o quarto depois daquele gordo. É o paciente que chega... O careca também é referência, né? É o paciente que chega numa loja para comprar um presente para alguém da família e o vendedor atende ele da seguinte forma, que não tem que dar para você. Ele nem foi lá comprar nada para ele. Então, assim, é a forma de como as pessoas se direcionam. É ele entrar dentro do elevador e falar, eu vou sair porque senão vai cair. Tudo isso acontece. Então, ele a todo momento está sendo... É uma humilhação suprema. Doutor, e aí, vamos finalizar com o quê? O que é que o senhor tem mais a acrescentar aqui? Eu agradeço a você. Eu acho que o senhor esclareceu bastante, viu? Eu espero que a gente consiga contribuir um pouco para a população que está nos assistindo, frente a uma doença de uma complexidade muito grande, que é a obesidade. E é algo que é interessante ter esse tipo de programa para que a gente possa naturalmente levar. Eu posso dizer que para você é o seguinte, quando eu comecei a operar cirurgia bariátrica, eu operei num ano, primeiro ano, 18 pacientes. Hoje eu opero por mês. Quantas mil o senhor já tem aí? 15 mil pacientes operados. 15 mil. 15 mil pacientes operados dentro do serviço nosso.
Então, assim, hoje já se opera em torno de 50 pacientes, 45 pacientes por mês. Então, você vê que, de primeiro, os colegas não tinham a situação de indicar, hoje já indica em uma situação muito mais favorável. Essa repercussão dos pacientes que são operados e que melhora a qualidade de vida já indica a outros pacientes para que a gente possa estar naturalmente desenvolvendo um trabalho e tentando tirar o paciente da situação que ele se encontra. E, mais uma vez, eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e quando for necessário achar que a gente possa estar aqui mais junto, nós vamos estar aqui. Tá bom, doutor. Muito obrigado, viu? Sobre a patologia. Eu acho que o programa foi muito instrutivo, educativo. Que bom. Esclarecedor. Que bom. Espero que todos também pensem como eu. O programa tenha sido do agrado de todos. E um grande abraço e até a próxima oportunidade.